pessoal, como que está a vida de vocês nessa quarentena? Eu sei que não deve estar sendo fácil, mas se cada um fizer a sua parte, vai ficar tudo bem. Então, não saia de casa. Mas pessoal, como vocês viram aí, o assunto do nosso vídeo de hoje é sobre vírgula. Todo mundo que eu conheço fala que não sabe usar vírgula, então hoje eu vou explicar, como sempre, as principais regras. Então, roda a vinheta. Pessoal, a regra básica que eu acho que todo mundo já ouviu falar é: não se separa com vírgulas o sujeito do verbo. Então, olha aí esse quadro. Eu tenho os grupos se reuniram. Os grupos é o sujeito e se reuniram, no caso, é o complemento e tem o verbo. Eu jamais posso separar sujeito do verbo. E também eu não posso separar o verbo do complemento, como vocês estão vendo aí. Os jornais vão nos mostrar a situação atual. Está separado por vírgulas, mas não pode, porque a situação atual é o complemento do verbo. Vai mostrar o quê? A situação atual. Então, eu não separo. Bom, pessoal, e agora? Você sempre tem que usar vírgula depois ou antes de vocativo. O que é o vocativo? Vocativo lembra um pouco de evocar, não é? Então, o vocativo é a pessoa ou a coisa a qual você está se referindo. Então, por exemplo, no WhatsApp, a pessoa vai puxar assunto com você. Geralmente ela fala: bom dia, fulano. Esse fulano é o vocativo, é a pessoa a quem está se referindo. Então, você usou o vocativo, você usou a vírgula. Lembre-se, vocativo é diferente de sujeito, tá bom? Então, acompanhe esses exemplos para ficar mais claro. Eu tenho aí o primeiro. Bom dia, flor do dia. Flor do dia é o vocativo, é quem eu estou me referindo na frase. Então, por isso que depois de bom dia, eu ponho uma vírgula. E isso, galera, se aplica para todas as outras formas. Boa tarde, fulano. Boa noite, ciclano. Aonde você vai, jubileu? Então, vai usar vocativo, lembra de pôr a vírgula antes dele ou depois, depende da ordem que ele aparece na frase, tá? A número 2. Atenciosamente, sua aluna desesperada. Então, você manda um e-mail para o seu professor atrás de nota desesperado e no final do e-mail você tem que pôr uma saudação. Então, você, atenciosamente, sua aluna desesperada. É o vocativo da frase, por isso que tem vírgula antes, tá bom? Frase número 3. Carlos, o que você está fazendo nessa quarentena? Então, Carlos é o vocativo, é a pessoa a quem eu estou me referindo. Tem vírgula. Próximo, o 4. Eu não aguento mais ficar à toa, gente. Né? Então, esse gente é o vocativo. E você pode ficar se perguntando, tá, mas pra que eu tenho que colocar essa vírgula ali? Porque, dependendo do contexto, da situação, o uso da vírgula ou não vai mudar o sentido da frase. Eu tenho certeza que você já viu várias charges engraçadas na internet por causa de uso de vírgula que mudou totalmente o sentido, como por exemplo essa charge aqui. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula, você vira canibal. Então, nessa frase aí, o gente é o vocativo. É a pessoa a quem eu estou me referindo. Como eu não coloquei vírgula antes desse vocativo, então ficou parecendo que eu não estou me referindo a alguém, que eu estou falando que eu vou comer gente. E não eu quero dizer, gente, eu vou ali comer, tá? Também temos essa outra charge. A Dilma lê ali no quadro, não vai ter Copa. E aí ela põe a vírgula depois do não, vai ter Copa. Então, o uso da vírgula ou não interfere muito no sentido. Por isso que é importante a gente saber usar. E olha aí também esse exemplo que eu escrevi. Meu amor volta. Então, quer dizer que o amor de alguém está voltando ou vai voltar. A frase de baixo. Meu amor volta. Então, alguém está pedindo para o seu amor voltar. E só para frisar mais o que é o vocativo, olha aí essa tirinha do Armandinho. Tá escrito. O pai dele fala: estar sem emprego me deixa triste, filho. Então, esse filho é o vocativo, por isso que tem vírgula antes dele.
Não fique pai, esse pai também é um vocativo. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, nessa tirinha tem uma crítica muito forte e usa o vocativo. Bom, falamos de vocativo, não podemos deixar de falar de aposto, porque geralmente o aposto ele sempre vai vir entre vírgulas. O que é o aposto? O aposto é um termo que a gente introduz na frase para explicar alguma coisa. Então, por exemplo, aí, ó, frase número 1. Luana, estudante de letras, criou um canal no YouTube. Essa frase aí sublinhada é o aposto da frase, porque está explicando quem a Luana é. Mas nota que se eu tirar esse aposto, a frase não perde o sentido. Então eu poderia ler: Luana criou um canal no YouTube. A presença ou não do aposto não interfere na frase. Porém, eu colocando o aposto, eu dou uma explicação a mais que pode ajudar o leitor a se contextualizar. A frase número 2. Hoje, que é terça, eu tenho uma reunião. Então, que é terça é o aposto, porque eu estou explicando o que é o hoje. Hoje, que dia? Terça-feira, tá? E geralmente o aposto, ele também vem depois de 2 pontos. Porque depois de 2 pontos, geralmente a gente vai explicar alguma coisa, tá bom? Acompanhe comigo um pedaço de uma reportagem que eu tirei da revista El País pra gente dar uma analisada do uso da vírgula. Olha só, tava assim escrito lá: acostumada a criar suas próprias crises, a família Bolsonaro decidiu entrar de cabeça em mais uma briga, com todos os elementos de estratégia diversionista. Percebe nesse pedaço que a frase acostumada a criar suas próprias crises é o aposto? É uma coisa que está explicando sobre a família Bolsonaro? Então, olha essa opção que está aí. Eu poderia pegar esse trecho e reescrever desse jeito. A família Bolsonaro, acostumada a criar suas próprias crises, decidiu entrar de cabeça e etc. Agora, se eu pegar esse aposto e tirar da oração, faz diferença? Olha no original. Eu não vou ler o aposto. A família Bolsonaro decidiu entrar de cabeça, blá, 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 blá. A presença do aposto fez diferença? Não fez. Na opção, faz diferença se eu tirar? A família Bolsonaro decidiu entrar de cabeça. Não faz diferença, mas estando esse termo ali, dá toda uma explicação. Continuando a reportagem, segue assim. Dessa vez, envolve a China, o maior parceiro econômico do Brasil. Então, percebe que essa frase sublinhada está explicando algo sobre a China? É o aposto, eu também posso retirá-lo. E por isso que veio entre vírgulas. E depois dessa vez está com vírgula. Por quê? Sempre que eu vou introduzir um termo que dá uma ideia de tempo, de condição ou de modo, eu coloco a vírgula. Olha aí embaixo. Segundo esse discurso, vírgula, se a China fosse uma democracia, não uma ditadura. Então tá vendo que esse é um aposto que está explicando, tá entre vírgulas? Agora olha essa outra manchete do El País também. Lucas Santos, saí da favela, mas não posso ficar alienado enquanto matam negros e pobres. Bom, eu sublinhei aí a palavra mas, porque antes ou depois dessas palavrinhas que exprimem a diversidade, condição, explicação, que nós chamamos de conjunção, você tem que usar a vírgula. Então, por isso que antes do mas está com vírgula. Agora, olha embaixo. Promessa do futebol brasileiro e cria da comunidade para Pedro, no Rio. Então, como esse no Rio está entre vírgulas, ele é um aposto. Muito bem, está explicando o lugar. Então, vamos explicar melhor sobre essas conjunções. Olha aí, algumas delas são mas, porém, pois, portanto, se e muitas outras. E essas conjunções, elas exprimem algum sentido nas orações. A número 1. Eu não gosto de açaí, por isso não vou à açaiteria. Então, eu estou explicando por que eu não vou à açaiteria. E aí, esse termo por isso é uma conjunção, então antes dele tem vírgula. A 2. Podia ser a gente, mas você não colabora, né? Que aí exprime uma contradição. Estamos de quarentena,
portanto, devemos ficar em casa. Então, vamos analisar, essas conjunções no texto. Acompanha comigo. É uma tristeza. Enquanto o coronavírus está matando pessoas, o governo Bolsonaro está matando a ciência brasileira. Até o Trump pediu que as universidades pesquisem mais. Mas no Brasil, então eu usei a conjunção mas, antes dela eu tenho que colocar vírgula. Mas no Brasil, há essa esquizofrenia de tentar separar política, ciência e economia. Por que que essas três palavrinhas estão separadas por vírgula? Porque quando eu quero enumerar alguma coisa, elas vêm entre vírgulas. Por exemplo, fui no supermercado e comprei arroz, feijão, açúcar e pó de café. Eu estou enumerando as coisas que eu fui lá comprar. E essas coisas têm que vir entre vírgula, como foi o caso aqui, ó. Separar política, ciência e economia. Estou enumerando as coisas, portanto, separo com vírgula. O que é a prova da barbárie que vivemos? Está em vírgula aí porque eu estou explicando um pensamento dele. É uma conjunção também de uma oração subordinada, que é um termo técnico, não precisa se tentar ele agora. E aí no final, ó, disse a Folha, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Cristiane Derani. Esse Cristiane Derani é um vocativo, muito bem. Uma outra conjunção que devemos usar vírgula é a conjunção se, que geralmente ela vai explicar uma condição. Então, olha aí, no número 1, se eu fosse você, eu não sairia de casa. Sempre depois do se, eu tenho que usar a vírgula, mas não imediatamente depois desse se, depois da ideia que ele quer passar. A 2, as coisas não vão melhorar se a população não se conscientizar. A 3, se você for, eu vou, tá bom? Usou a partículazinha se, você põe a vírgula quando estiver exprimindo condição. E aí, tem um pedacinho da revista. Se tudo faz parte do cardápio típico dos Bolsonaro, vírgula, tá? Porque é uma condição. Aí, olha a frasezinha rosa, ó. Inusual foi a reação da China. Então, o que está de rosa é a oração principal. O que está de roxinho é um aposto. Tá explicando o rosinha, tá? Então, nessa frase, nós temos o aposto aí misturado com a conjunção se. Agora, um caso em que você não vai usar vírgula. Não se usa vírgula antes de e, nem ou. Por exemplo, nem eu nem você vamos sair. Não separo por vírgulas. Ou você lava a louça ou o banheiro. É uma alternativa. Porém, em alguns casos, você pode colocar vírgula antes do e quando eu estiver me referindo do mesmo sujeito. Por exemplo, cheguei e saí sem ninguém perceber. O sujeito dessa oração sou eu. Então, eu não separo por vírgulas. Mas quando a oração tem sujeitos diferentes, eu posso separar por vírgulas se eu quiser. Como é o caso de cheguei e Carlos saiu. Porque eu estou falando de pessoas diferentes e aí eu ponho a vírgula, tá bom? Por último, a pergunta que não quer calar. Para que serve o ponto e vírgula? Certamente você já ouviu falar. Ah, é usado para indicar pausas maiores. Aí você ficou assim. Tá, e daí? Não mudou nada na minha vida. O que eu vou falar agora é uma explicação do Diogo Arraes no site Exame. E ele explica que o ponto e vírgula é basicamente um sinal intermediário entre o ponto e a vírgula, por isso ponto e vírgula. Ele é responsável pela enumeração de itens em orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas independentes, que não precisa de ninguém para ter sentido. Por exemplo, choveu ontem, saí hoje. Então acompanhe comigo esses exemplos, que são todos do Diogo Arraes, tá bom? 1. Dilma reúne-se com ministros. Obama com governadores. Então, o ponto e vírgula eu vou usar dentro de uma frase para eu enumerar coisas e para dar uma pausa entre um assunto e outro. Às vezes, eu posso até mudar de assunto, mas falando da mesma coisa. E aí eu uso o ponto e a vírgula para dar essa pausa maior que todo mundo fica falando. A 2. Em São Paulo, chove. Em Goiás, faz sol.
São duas orações independentes e entre elas eu coloquei o ponto e vírgula para meio que separar uma a outra. A 3. Durante o governo Lula, defendeu-se largamente a liberdade de expressão. No governo Dilma, o povo literalmente saiu às ruas. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!